Atenção, atenção, vai começar Resenha Cast, um programa do canal Resenha Teológica. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Cast, o podcast do Resenha Teológica. E hoje aqui mais uma vez, né, estamos em quarteto hoje, né? Eu acho que isso tem a ver com música, então já vou dar um spoiler aqui para vocês que estão apenas ouvindo, vocês que estão vendo no YouTube já sabem do que eu estou falando, mas antes de apresentar esse duo aqui que compõe esse quarteto, eu queria apresentar não, né? Eu estou aqui mais uma vez com meu irmão Willy Robert, o Doutor Resenha. E aí, Willy, como é que tá as coisas? Fala aí da sua expectativa pro episódio de hoje, meu irmão. E aí, meu amigo Michael, um prazer a gente estar aqui mais uma vez, mais um episódio desse nosso projeto aí do Resenha Cast, né? Essa mistura que a gente tá fazendo aí de podcast e vídeos aí pro YouTube. E agora com essa série de entrevistas, né? E a gente tem sido abençoado porque tem uma galera bacana, homens de Deus aí que são referências, que têm aceitado conversar com a gente. E hoje não vai ser diferente. Eu vou quebrar um pouco do suspense que você tentou criar aí, porque mesmo quem tá no podcast, o título já tem as participações, mano. Então, assim... mas tem gente que tá tão fanática no podcast que o cara tá botando pra tocar lá, nem vê o episódio mais que tá falando, ele quer ouvir, ele tá fanático lá. Já coloca na sequência, já vai maratonando, igual série da Netflix, né? Mas vai ser um prazer hoje. Eu vou te deixar você ter as honras, então, de apresentar aí os nossos convidados desse episódio de hoje. Pra mim, cara, é realmente um privilégio, né? Tô até aqui com o coração palpitando, né? Deve estar uns 140 mais ou menos nesse momento agora. Mas é porque, além de eu ter dois grandes músicos aqui conosco, nós temos dois grandes músicos, pra mim, sem modéstia, pra mim, dois maiores músicos desse país, dos grandes maiores músicos desse país, né? Pessoas que não somente são grandes músicos, mas também são servos de Deus. Isso pra mim é incalculável, é uma bênção muito grande. Pessoas que a gente tem podido aprender, né? Através das suas canções, através da palavra cantada, e também se deliciado com a bela poesia, a bela melodia, a bela harmonia, né? Que eu não poderia estar falando de duas outras pessoas, senão Estênio Márcios e Diego Venâncio, né? O Diego, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conhecer pessoalmente recentemente, batemos um bom papo, comemos bastante, ou seja, foi um privilégio passar aqueles dias lá com você, meu irmão. Então, não precisa de apresentações, mas se apresente aí, Diego Venâncio, Estênio Márcio, tá com vocês, meus irmãos. Bem, boa noite, obrigado pelo convite aí, e espero que eu possa contribuir de alguma maneira aí para o programa de hoje, para que seja útil aí, pessoal. Poxa, boa noite, pessoal. Ficamos honrados, né, William? Prazer também estar com vocês. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Com certeza, é uma honra ter então com a gente aqui Estênio Márcios e Diego Venâncio. Eu costumo dizer às vezes assim, a gente sempre tem pessoas de referência, né? E o que eu acho legal do evangelho, principalmente nos tempos que a gente vive, esses tempos de internet, onde a internet, então, pensando no lado bom da internet, ela aproxima certas coisas, né? As pessoas não têm noção da influência, então, às vezes, que tem na vida dos outros, né? E eu falo aqui de experiência própria. O Estênio, por exemplo, eu venho de um contexto desde criança, a gente fala cresceu num berço evangélico, né? Eu ainda não achei essa marca de berço, mas enfim, tudo bem, é modo de falar. Eu não cresci no berço evangélico, mas com 9 anos meus pais se converteram e eu venho de um contexto de movimento carismático. E 2014 mais ou menos, foi quando eu comecei a ter contato com a teologia reformada. E eu era músico na igreja, eu tocava violão e tocava sanfona num grupo de homens, olha só. Era violão, viola e sanfona num grupo de homens que a gente tinha na igreja. E quando eu fui para o movimento reformado,
mudou totalmente, né? Mudou totalmente, assim, a questão do culto e tudo mais. E eu comecei a buscar, então, cantores que fossem dessa linha mais bíblica e tudo mais. E o primeiro nome que eu encontrei foi o nome do Stênio. E foi uma coisa assim que eu fiquei, sabe quando você ouve assim, você fica assim, meu Deus, como assim, cara? Como é que existe isso? Essa qualidade musical, essa poesia. E foi muito legal, foi muito legal. Eu queria deixar já esse testemunho aqui da influência que o Stênio teve. E depois disso não parei de ouvir mais e acompanho lá nas redes sociais. Às vezes ele faz lá no ao vivo mesmo e grava lá e a gente vai acompanhando e é maravilhoso. E é interessante você falar isso porque você não veio de berço evangélico, eu não vim de berço reformado, né? Então eu conheci o Stênio e o Diego muito tarde, né? Tarde amei, né, esses caras. Então... Mas na mesma ânsia de você, na sua mesma preocupação, né, de buscar músicos que cantassem a Bíblia Sagrada, né? Eu tive a oportunidade de ser apresentado a esses grandes músicos pelo meu pastor, que já conhecia, né? E eu não conhecia, não sei como, mas foi como aquele amor que te toma, né? Porque eu, como músico, eu pude encontrar no Stênio e no Diego pessoas que unissem essa boa música, né? Isso é muito característico do meio reformado, porque as pessoas falam normalmente assim, a música reformada não tem boa melodia, boa harmonia, e é pobre, né? Enfim, né? Musicalmente falando. Mas eu pude encontrar no Stênio tanto essa linha musical que atendesse a essas expectativas do meu coração, quanto essa boa poesia bem alinhada à palavra de Deus, né? Então, quando a gente falou desse episódio, eu falei, eu tenho que levar lá Stênio Márcios e Diego Venâncio, porque são grandes marcos, né, cara, nessa mudança minha, nessa busca pela palavra de Deus. São pessoas que abençoaram minha vida e tem tido abençoado ainda a minha vida, então eu fico muito grato pela vida desses homens de Deus. Já falando de influências, você falou que foi muito influenciado pelo Stênio, muito influenciado aí pelo Diego, né? Enfim, queria falar, a primeira pergunta que eu vou fazer para eles é o seguinte: quais são as suas influências, meus irmãos? Suas influências na vida musical, na vida ministerial? Conta pra gente, isso veio do nada, surgiu do nada? Como é que é isso pra vocês? Como é que se deu isso pra vocês? Minha influência musical inicialmente foi a igreja mesmo, né? Foi na igreja que eu tive todo contato com música, e a igreja que eu participava, que inclusive meu pai pastoreia essa igreja hoje, ela foi uma igreja muito musical, né, desde sempre. Então tinha coral, tinha grupos de canto masculino, feminino, então tinha muita coisa boa, né, vocal, que explorava bastante harmonia, né, música a capela, esse tipo de coisa. Então isso me influenciou bastante logo na minha infância. Depois eu comecei a ouvir Vencedores por Cristo, que acho que foi das primeiras coisas que eu ouvi de música cristã. E aí, depois de um tempo, eu resolvi estudar música, né, um pouco mais a fundo, e aí eu fui ouvir toda a música brasileira e jazz, e aí fui estudar, aí eu escutei muito Pat Metheny, né, que me influencia bastante, Richard Bonar e tantos outros aí que me influenciam musicalmente. Ministerialmente, eu posso dizer que, assim, minha maior influência, sem dúvida, é o Stênio, né, porque a gente caminhou no trabalho ministerial, começou em 2008, então, né, já imaginem que a gente tem uma caminhada longa aí, né, e teve uma época que foi bastante intensa, a gente tocando todo final de semana, né,
Então, assim, ao ouvir, né, as pregações do Stênio, as músicas e tudo, me influenciou bastante, né? Deus foi usando tudo isso para, inclusive, me moldar, né, até o ponto de eu querer estudar teologia para poder conhecer mais. No início, eu queria estudar teologia para conhecer mais mesmo esse campo teológico e poder compor melhor, mas no meio do caminho, Deus foi mudando meu coração e a música passou a ficar secundária mesmo, né? Eu comecei a amar mais a teologia do que a música e querer me dedicar mais ao ministério, né? E ao estudo da teologia. Tanto é que hoje eu me vejo num dilema, assim, eu tive que dar uma freada na questão de estudo teológico para poder me dedicar de novo à música e trabalhar com música, e eu estou me vendo, assim, exausto, cansado por trabalhar com música, sabe? A música, ela já é um peso para mim, né? Não é mais aquela coisa de, nossa, que divertido. Você passa tocando violão o dia todo, né? Que divertido que deve ser. Nossa, parece que eu tô carregando uma tonelada nas costas, né? Então, como mudou, né, a minha vida, né, a minha concepção em relação à música e ao ministério, né? Legal. Stênio? Eu também tive essa bênção de nascer num lar cristão como filho de um pastor, de maneira que realmente os cultos foram de grande influência. Eu lembro que ainda bem criança eu ficava emocionado com os hinos, com as melodias e o que eles diziam também, né? Minha mãe ficava, eu sei que chamava a atenção dela as perguntas que eu fazia sobre os hinos. Aí depois, assim, com 11 anos, né, o meu irmão começou a aprender a violão lá em casa, ele é 3 anos mais velho do que eu, e logo começou a compor. Então, ele foi de influência total na minha formação musical, porque ele era muito intenso na composição. Houve momentos na nossa adolescência que ele compunha 3 músicas por semana com muita facilidade, a música jorrava, né? E também a gente era amigo pessoal do Sérgio Pimenta, de maneira que a música do Sérgio também foi de grande influência, que a gente ouviu os primeiros trabalhos realmente relevantes do Sérgio, né? As primeiras canções e depois vendo o crescimento dele já em Vencedores, gravando as músicas e tal. Então, esses 2 compositores foram bastante influentes para mim. Eu ouvi Vencedores, mas Vencedores não teve uma grande influência na minha formação, a não ser as músicas do próprio Sérgio Pimenta e do Aristeu Pires Júnior, né? E alguma coisa assim das letras do Guilherme Kerr. Mas eu nunca fui assim muito do estilo Vencedores, né? Eu ouvia muita música brasileira e eu gostava assim de um estilo diferente, né? Porque a música de Vencedores era era bem comportada, né? Era bem comportada, era uma música elitizada e americanizada também, né? E eu gostava de uma coisa mais latina, de uma coisa bem brasileira. Que legal, muito bom, muito bom. Pensando ainda nessa ideia, então, a gente vê que, num certo sentido, então, vocês dois tiveram influências parecidas, né? Ao ponto até mesmo do Stênio ser influência para o Diego. Agora, a parceria de vocês, o Diego disse que vocês trabalharam junto durante um tempo e tudo mais. Como é que surgiu? De onde veio a ideia? Onde vocês se conheceram? Qual que é a origem desse trabalho juntos aí? Eu tenho uma versão, a versão oficial, a versão extraoficial, né? Aqui não vai entrar na biografia, né? Mas vai entrar aqui no Resenha Cast, vai entrar no Resenha Cast. Vai entrar.
Bom, eu sou 20 anos mais novo que o Stênio, né? Então, o que eu acho curioso é, assim, a gente ter ficado tanto tempo trabalhando junto com essa distância de idade, né? Com essa diferença de idade. Então, o Stênio poderia ser meu pai, né? Tanto é que em várias igrejas, às vezes até perguntavam, né? Se ele era meu pai. Então, é bastante interessante, assim, a nossa parceria, né? Mas, assim, eu já conhecia, então, o Stênio já há bastante tempo. E teve até uma vez uma história engraçada que a gente já se conhecia, já tocava há bastante tempo e a gente estava indo de carro tocar em algum lugar quando ele falou que era o compositor de uma música, Parque de Diversões, né, que é uma música Vamos brincar, amiguinhos, brincar neste parque o dia inteiro. Aí ele falou disso aí, eu levei um susto na hora, porque eu falei, minha mãe cantava isso para eu dormir. Que legal. E eu não sabia que essa música era dele, cara. Eu fiquei assim, abismado naquele momento. Mas então eu já conheci o Stênio já de algum tempo, mais o Edilson até. O Edilson era mais famoso, né, no passado, né, que o Stênio. Então eu conheci o Edilson, depois que ele fez o trabalho trapeceiro eu conheci ele e tal, e uma vez ele foi tocar na igreja que o meu tio frequentava na época, e aí ele foi lá, tocou, e eu já estava estudando violão, bastante já, e aí cheguei no final do culto e falei para ele, ô Stênio, você não quer fazer uma parceria, dos 2 violões, né, vamos tocar junto e tal? Isso devia ser 2002, 2003, alguma coisa assim. E ele me deu um fora, assim, naquela época, né? Me deu uma dispensada elegante, né? Tipo, não tô tocando, eu não tô... E acho que ele estava tocando pouco mesmo naquela época, né, Stênio? Tinha acabado de lançar o Tapeceiro e tal. E me deu essa descartada aí. Mas Deus queria que a gente tocasse junto. Aí eu gravei um CD em 2007... E uma amiga nossa em comum mostrou esse CD para o Stênio, aí o Stênio fez um elogio ali do trabalho para essa amiga em comum. E em 2008 a gente se encontrou num evento chamado Nossa Música Brasileira, que tinha no Jovens da Verdade. Aí a gente foi apresentado de verdade, né? E ele e a Selma sempre foram muito cordiais, assim, então já me convidaram para jantar na casa deles um dia, e a gente se conheceu mais, e tocamos bastante, e aí começou, ele me chamou um dia para tocar junto, e foi. Isso foi em 2008, acho que foi outubro de 2008 que a gente tocou a primeira vez, assim, e foi assim. E para mim o legal foi assim, que eu detesto ensaiar, sabe? Aliás, eu não ensaio nunca. Eu já cheguei a ensaiar na minha vida, na minha juventude, adolescência, mas exatamente por causa dessa experiência de já ter ensaiado, eu comecei a odiar isso, né? Essa coisa de ensaiar. Então... O senhor caberia muito bem no Ministério de Louvor aqui da igreja. O pessoal não gosta de ensaiar. Pois é. E aí, quando eu conheci o Diego e tal, eu falei, vamos tocar aí, mas... Não falei nada de ensaiar e nem ele falou também. Eu falei, você conhece a música? Conheço, beleza, então. E realmente o Diego chegou já tocando tudo, né? Outro porque patamar, hein? Como diz aquele filósofo. Capaz, muito preparado. Então a gente nunca ensaiou, nunca dei cifra nenhuma para ele, não tinha esse negócio de cifra. E ele simplesmente fazia o segundo violão de maneira maravilhosa, né? E cantava, fazia arranjos vocais também. Então pronto, começando já mesmo. Não houve nenhuma preparação, não houve ensaio. E era isso que eu gostava também, porque não tinha firula, sabe? Vamos e pronto. E deu muito certo. Deu muito certo. O senhor não ensaiava, mas o Diego ensaiava bastante, hein? Que nada. Ele já sacava ele sacava a linha melódica e os acordes, e ele já mexia com isso, né? Tinha sido de vencedor. Foi fácil pra ele. Fez violão clássico, então era fixe. Eu é que não conseguia fazer com as músicas dele o que ele fazia com as minhas, né? Mas legal. Foi um negócio muito Stênio, mas
Mas teve parcerias também, né, entre vocês, em composições, né, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso, e também em discos, né, e não somente tocando junto, mas o Diego produzindo, né, botando o dedo dele ali em diversas áreas. Aí tem o disco Como a Bíblia Diz, né, que é um disco infantil que fez um sucesso danado, até hoje é uma referência, né, em obras infantis no Brasil, em música reformada. Então fala um pouquinho dessas parcerias também, envolvendo discografia. Então, a gente começou a tocar, e aí, quando os CDs iam acontecendo, é claro que o Diego estava junto. Então, começou com A Beleza do Rei, né? Inclusive, ele produziu uma canção lá e tocou também. E depois, o CD está consumado, ele produziu e arranjou o CD inteiro. E depois, Prelúdio para o Deus Homem, também ele fez os violões e organizou tal. E os infantis, né? Ele que produziu os CDs infantis, A Bíblia Diz, também produziu um DVD que a gente tem, que é Vida de Criança. Agora, a parceria foi assim, né? A gente nunca compôs assim, vamos fazer uma música agora juntos. Não, sempre foi. Ele me dava uma melodia para eu colocar a letra, ou eu às vezes eu dava uma letra para ele colocar a melodia, e aí ficava muito, muito bem feita, muito harmonizada. Era sempre uma coisa assim, espontânea, né? Não dá certo, né? A gente sentar e vamos fazer uma música. Acho que a gente tentou fazer isso uma vez, mas não prosperou, porque realmente não dá, não soa espontâneo, né? A gente precisa fazer mesmo a música saindo da alma, né? Tanto a letra quanto a música. E o Stênio tem uma característica muito forte de composição, que ele compõe letra e música ao mesmo tempo, né? Eu não consigo entender isso até hoje, mas ele faz isso desse jeito, né? E eu não, eu como a parte da letra para mim é um pouco mais trabalhosa, eu geralmente malho um pouco mais a letra, eu fico ali pensando, né, tentando fazer alguma coisa interessante, e depois eu visto a letra com a música, né? Geralmente é assim. Já aconteceu ao contrário também, mas geralmente eu faço música assim, componho a letra primeiro e faço a música. Mas aí, quando eu tenho uma música que eu acho que vale a pena, que eu fiz uma melodia que eu acho que é muito bonita, aí eu falo, bom, para eu não estragar essa música, eu vou mandar para o Stênio pôr a letra. E deu certo, várias músicas, né? Várias músicas foram muito, muito boas, assim, né? Que a letra casou perfeitamente com a música. Agora, pelo que eu entendi... Não, é porque é o delay da internet vai assim mesmo. Mas tá contigo, irmão. O pessoal fala que não existe filho favorito, né? E realmente não existe filho favorito. Agora, não sei se cabe na música. Existe alguma música favorita de todas essas composições aí, tanto individual quanto em parceria e tudo mais? Alguma que teve um contexto de onde a música surgiu, ou a mensagem que faz ela, então, ficar no topo da lista aí? Para mim, não. Para mim, cada música tem o seu momento, a sua hora, a sua história, a sua razão de ser, mas eu não tenho preferência, assim, por uma canção. Até esses dias eu estava com essa história de copiar a letra, né? Alguém pediu a letra, uma letra que eu fiz, Tenho Sede, e eu fui copiar essa letra e fiquei assim, surpreso, fiquei tocado realmente. Eu fiquei surpreso com a letra, ela falou comigo, sabe? Porque, graças a Deus, eu tenho feito muitas músicas, e algumas eu não fico sem escutar há muito tempo, né? De maneira que eu até esqueço. Às vezes até o Diego toca alguma música, aí eu falo para ele, nossa, que letra legal, Diego. Ele falou, é sua letra. Aí eu falei, é minha. Mas então eu fiquei assim,
fiquei muito mexido mesmo com a letra, achei uma letra muito forte e a mensagem ficou falando comigo, né? Mas eu não é uma música que, então, fazia tanto tempo que eu nem lembrava dela que eu fiquei surpreso com a mensagem, né? Mas eu não tenho uma música específica, assim, um xodó, uma coisa. Diego, tem, Diego? Eu digo mesmo, geralmente a gente tem uma preferência pela última que a gente fez, e é a que ninguém quer ouvir, né? Mas não é porque ela é melhor do que as outras, é porque é a última, é que você está vivenciando mais, né? Que está mais fresca na tua cabeça e tal. Mas assim, se eu fosse escolher uma, né? Se eu me obrigassem assim, né? Me apontassem uma arma na cabeça e falassem qual é a música preferida, eu acho que pelo contexto da história de vida, assim, foi uma música que o Stênio me mandou a letra, e quando ele me mandou a letra, eu estava, assim, num momento muito delicado, né, muito delicado mesmo. E tanto é que eu vi aquela letra, no mesmo instante, assim, comecei a chorar com a letra, e eu não descansei enquanto eu não terminei a música, né, que é a música Eu Voltei, né? O Stênio, eu não sei qual foi o contexto que ele escreveu ou se ele escreveu para mim mesmo, né? Eu não sei qual foi, eu nunca perguntei isso para ele, tá? E se você tiver a resposta, mano, você fala. Mas quando eu recebi a letra, assim, ela me descrevia, né? Ela falava exatamente aquilo que eu queria dizer, né? Então, se eu fosse escolher uma, eu escolheria essa, né? Pelo contexto, pela maneira que foi, né? Foi muito especial, assim. Mas não que eu acho que ela... não que as outras não tenham valor também, né? Mas é que essa é marcante, assim. No caso, existe uma importância de alguma música em detrimento da outra com relação ao momento da carreira, né? Por exemplo, até eu já conversei com o Stênio outras vezes, o Tapeceiro ficou muito conhecido, assim, não sei se marcou a carreira do Stênio, né? Ele até fala que no show sempre pedem, né? Tapeceiro, às vezes já tá um pouco cansado já de tocar, né? Mas enfim, tem algumas músicas que são importantes na carreira, né? Então as pessoas acham que, então Tapeceiro é a música mais importante pro Stênio, né? Ou então tal música é a música mais importante pro Diego, mas não, né? Isso é interessante vocês falarem, porque mostra como o todo do compositor, né? Porque acham que somente o compositor é aquela música ou aquele momento específico, mas não entende a carreira do compositor. Isso talvez esteja enganado, mas essa ideia de EPs, né? Então, discos mais curtos ou singles, né? Que tá agora em moda, eu acho que acaba empobrecendo um pouco essa história que o próprio artista construía num disco inteiro, né? Um enredo, um contexto, um meio e um fim que tem se perdido hoje, né? Hoje, quando a gente olha a carreira do Diego, a carreira do Stênio, eu acho que a gente precisa enxergar esse todo da carreira, mostrando momentos como esse que você pontuou aí, Diego, de parcerias, enfim, né? Isso mostra muito mais do que eu pontuar uma música em si e falar essa música aqui define o Stênio, ou então é mais importante ou menos importante, né? Sem dúvida. O meu trabalho, por exemplo, os meus dois primeiros... O primeiro álbum, se eu pudesse apagar ele da história, eu apagaria. E algumas músicas do segundo também, né? Porque a gente é muito imaturo, né? A gente muda demais, né? Um álbum é uma foto, né? E a foto é aquela coisa, eu vejo a foto do casamento dos meus pais, é um xadrez com listrado, terno do meu pai, xadrez com listrado, né? Um salto desse tamanho, boca de sino, né? Então você olha aquela foto e fala, que é isso, gente? Me explica isso aqui não tem explicação, nunca xadrez com listrado vai ficar bom, né? Mas isso é a concepção de hoje, na época, isso era lindo, né? Era maravilhoso. Então, eu ouço as músicas, eu tenho álbum que eu não tenho coragem de ouvir de novo, né? Eu deixo lá porque eu falo, nossa, que vergonha alheia. Mas as pessoas ouvem, né? E não tem essa relação, né, com a música, né? Você tá falando, eu lembrei, quando eu tava, enfim, nesses começos também, eu arrisquei compor ali umas músicas.
E aí, rapaz, eu tinha um amigo que foi gerente de uma loja que eu trabalhava e músico, um músico excelente. Eu conversando com ele, falei, eu compus umas músicas aí e tal. Ele falou assim, vou conseguir uma cantora gospel aqui pra poder gravar suas músicas. E naquela época, assim, bem neopentecostalzão, sabe? Triunfalismo e tudo mais. E a mulher gostou e gravou a música, rapaz. Passou um tempo, passou aí uns 3 anos mais ou menos, eu já tava com uma visão mais reformada e tudo mais, e tava num culto que essa mulher tava. E a mulher foi cantar a música. O que que a mulher me faz? O compositor da música tá aqui e eu queria convidar ele pra cantar junto comigo aqui. Eu falei, meu Deus. E assim, acabei indo porque um culto ia ficar muito sem graça, né? Enfim. Mas foi uma experiência ruim, exatamente pensando nisso que você tá dizendo, Diego. Porque uma época que assim, poxa... Opa, parou. Uma época que era uma outra teologia, uma outra visão das coisas, né? Totalmente triunfalista, uma coisa terrível, terrível, terrível. Não foi sabor de mel, não, né? Não. Tá bom. Uma vez eu fiz um workshop com o Marco Pereira, né? O violonista Marco Pereira. Ele foi lá na escola que eu estudava, na Fundação das Artes, dar um workshop de vários dias. E ele falava que as primeiras composições que ele fazia, para não correr esse risco, ele colocava o nome de Sebastião dos Anjos. Ele não assinava as primeiras peças. Aí ele disse que de vez em quando esbarra em alguma Sebastião dos Anjos aí. Mas isso eu tenho certeza que o Stênio não passou, hein? Esse negócio de canção que ele se arrepende ou que ele mudaria alguma coisa, tem certeza absoluta. Eu aposto com vocês. Olha, eu realmente eu não tenho, mas não tenho pela seguinte razão. Porque eu só fui, embora eu tenha começado a compor com 14 anos e tenha composto assim a minha vida inteira, eu só consegui gravar o meu primeiro CD aos 40 anos. Então, quando eu fui gravar o meu primeiro CD, já com quase 300 músicas feitas, eu já era bem maduro e já pude fazer uma escolha, porque eu sabia também, pelas gravações que eu tinha feito com outros grupos na juventude, eu sabia o que era gravar uma coisa, achar o máximo na hora, mas 1 ou 2 anos depois, veio uma porcaria. Então, graças a Deus, realmente eu não tenho arrependimentos de nenhuma música que eu gravei, mas não porque eu as ache maravilhosas, não, é porque a minha história, né, me permitiu já gravar com bastante maturidade e tal. A idade que eu tenho hoje, eu tenho 41 hoje, imagina, eu estaria gravando hoje meu primeiro álbum, seria outra coisa. Né? E aí eu não acho que eu não errei muito. Agora, essa coisa de música que você falou aí do Tapeceiro, por exemplo, eu não tenho esse sentimento para com o Tapeceiro em relação ao meu trabalho, porque quem fez o Tapeceiro conhecido no Brasil foi o João Alexandre. Aí, então eu não tive a música Tapeceiro, ela não aconteceu na minha carreira, ela aconteceu na do João, né? E o que aconteceu foi simplesmente que depois o pessoal ficou sabendo que a música era minha, então aí foi transferido, né, do João para mim. Não, o Stênio que é autor. Então, nem a música Tapeceiro foi tão marcante assim na minha carreira, né, como vocês estão falando aí, porque não fui eu que a fiz conhecida, né? Tanto é que a minha gravação do Tapeceiro foi a terceira. O meu irmão gravou no Poemas e Canções, o João gravou no Voz e Violão, e depois eu gravei no Tapeceiro, né? Tem esse mesmo título. Agora, eu descobri com o tempo que se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria o seguinte, eu começaria a divulgar as minhas músicas hoje apenas. Por quê? Por causa dessa coisa, é que as pessoas se prendem às primeiras músicas que elas ouvem, suas. E aí, mesmo que você tenha coisas melhores depois desse tempo, já não significa muito, que as pessoas gostam daquela meia dúzia que elas foram as primeiras que elas ouviram sua. Então, eu fico pensando, seria melhor você chegar assim, a uma alta maturidade para começar a mostrar suas músicas, porque aí talvez tivesse outro efeito, né? Porque eu acho que outras músicas
importantes Deus me deu na sua graça, além do tapeceiro, mas as pessoas não consideram assim, as pessoas ficam naquela coisa, alguém como eu, tapeceiro, não sei o quê, fim de tarde no portão, são essas as músicas do Stênio, né, e tal. Mas tá bom também. Isso faz parte, né? Eu costumo dizer que é o ouvido do músico, a diferença do ouvido do músico e o ouvido do leigo, né? O músico, ele quer sempre se surpreender com aquilo que ele ouve, né? Se ele ouve algo que ele já conhece, ele se desinteressa. O leigo é o contrário, ele quer reconhecer aquilo que ele está ouvindo. Se ele não conhece, ele se desinteressa. Mas se é conhecido, ele, opa, isso aqui eu vou... Né? Por isso que ele leva o impacto do tapeceiro e se agarra aquilo e pronto, fica com ela para sempre. Não quer nem saber, não quer nem estragar, né, o efeito que teve conhecer o tapeceiro, então ele não se coloca, né, na exposição, né, de ouvir outras músicas. Diego e Stênio, isso aí até me leva a pensar que seria fundamental nesse ponto termos um acesso e também uma instrução maior por parte dos nossos irmãos em Cristo, né, uma instrução musical, né, e também uma instrução teológica. Eu acho que isso evitaria esses, vou botar entre parênteses ou entre aspas, né, esses deuses musicais, né, só aquela música, só aquela canção, enfim, quando você, por exemplo, ouve uma nova canção, tanto do Diego quanto do Stênio, que já está numa maturidade superior, seja musicalmente, seja teologicamente ou poeticamente, deveria fazer em nós, né, ter em nós um efeito ainda mais deslumbrante, né? Eu estou conhecendo agora uma nova fase do Stênio, então vendo agora uma nova perspectiva, ele está ali, se debruçou ainda mais sobre as Escrituras e está conhecendo ainda mais a palavra de Deus e o Senhor, e tá exalindo isso, né? Então nós que somos cristãos mais maduros, que estamos aprendendo ainda mais da palavra de Deus e também musicalmente falando, deveríamos nos apreciar, né, esse tipo de arte e a evolução da própria arte, né? Mas isso aí não tem como fazer a coisa ficar tão tão intelectual assim, porque às vezes é um momento da vida da pessoa. É como um perfume, né, que você sente o cheiro numa época da sua vida, é como um perfume que marca, é como a música também, ela marca um momento da sua vida, e aí não dá para competir, né? Porque a pessoa, essa música tal, eu ouvi no momento da minha vida, que nem o Diego acabou de falar, de uma letra e tal, e aí não adianta você querer, olha, tem uma música mais legal do que essa, não tem, porque essa música é a minha música, então não é assim, tá bom. Envolve sentimento, envolve história, né? Identificação, é complicado mesmo. Vai dos afetos, né? Mexe com esses afetos, né? Exatamente. Eu me lembro, a primeira música do Stênio que eu ouvi foi aquela Entra, mestre, descansa um pouco. E aquilo ali eu falei, rapaz, que coisa tremenda. E é impressionante, porque até hoje, quando eu ouço essa música, tem esse mesmo sentimento. E aí eu comecei a ouvir. Aí uma vez no seminário, tendo aula com o Wilson Porte dando aula pra gente, eu não lembro qual era a matéria, mas aí o Wilson Porte citou na aula aquela música sobre Maria. Gente, a minha cabeça é ruim pra lembrar. É uma música... Melhor Lugar. Rapaz, e aí, exatamente... Memórias. Memória? Tu já foste em defesa. Isso, tu já foste em defesa, criança. Aí na hora que o Wilson falou, eu falei assim, deixa eu ver que música é essa. Aí eu fui, pesquisei ali, tava com fone de ouvido, ouvi, falei, meu Deus, que coisa. E assim, a minha experiência foi sempre essa, foi sempre uma depois eu ouvi Vou Pescar. Falei, gente, que isso, que coisa maravilhosa. Mas a primeira traz isso mesmo que o Stênio falou, traz isso mesmo, porque ela marcou, né? Ela marcou um momento. Por exemplo, eu fui conhecer o Tapeceiro, que aí, vamos dizer assim, apesar do Stênio ter falado que ela estourou, né? Vamos usar assim, com o João Alexandre, mas eu fui conhecer o Tapeceiro bem depois. E muito legal, mas
não causou a mesma coisa que aquela outra primeira lá causou. Vai explicar, né? Vai entender, né? É isso mesmo. Não tem muita lógica, né? É a questão dos afetos, como você bem disse aí, né? Agora, um ponto interessante é quando o Diego falou aí sobre a canção que a mãe dele cantava para ele quando ele era pequeno, né? Acabou denunciando que o Stênio sempre compôs canções infantis, né? Como é que deu essa ideia de vocês começarem a compor juntos músicas infantis? Como é que surgiu isso? Porque quem olha assim as músicas Tapeceiro, Tarde Te Amei, né? Memórias, essas canções que são densas, né? Intelectualmente falando e teologicamente falando, melhor dizendo, e saindo desse público, indo para um público infantil, parece de outro foco, né? Em outra percepção. Como é que se deu essa parceria nas músicas infantis e por que gravar músicas infantis? O nosso trabalho ele não era nem um pouco voltado para infantil, né? Para o público infantil, nem um pouco. A gente não tinha. E nem é, exatamente, nem é voltado para isso. Só que a gente percebeu a necessidade, né? A gente viu que as nossas crianças estavam se perdendo em termos de conhecimento, sendo expostas à música ruim. Só um exemplo, uma vez, existia eu estava no estúdio gravando, eu devia estar gravando até algum trabalho do Stênio, e no mesmo estúdio estava sendo gravado um trabalho de uma igreja neopentecostal, essa igreja neopentecostal tinha um ministério de louvor que se chamava Prostrados, né? Alguma coisa assim, acho que era Prostrados, o ministério de louvor. E aí a equipe Prostrados estava fazendo um trabalho infantil. E qual era o nome do trabalho infantil? Prostradinhos, né? Aí eu achei um cúmulo, assim. Eu achei um cúmulo colocar o nome Prostradinhos. Eu falei, esse trabalho infantil que está sendo apresentado por aí é muito afetado, né? É afetado por esse trabalho, por essa linguagem neopentecostal e tudo mais. Vá ver, né, a obra do Diante do Trono e tudo que é feito aí, né, infantil, de modo geral, né? Então, isso incomodou um pouco a gente, né, de como as crianças elas tinham entretenimento, mas elas não tinham conhecimento. Então, o Stênio teve essa ideia, né, de fazer esse projeto, a Bíblia Diz, tanto é que ele compôs todas as letras, ele que compôs, eu fiz 1 ou 2 músicas ali, né, de participação. Então, foi muito bom, porque aí ele pegou o catecismo infantil, pegou os 10 primeiros assuntos e fez música sobre eles, né? E aí a gente conseguiu gravar esse trabalho, que foi uma bênção mesmo, né? E tem sido, né, uma bênção para muita gente. Meus filhos mesmo, o Miguel já sabe todas as músicas de cor, né? E hoje eu tenho feito mais músicas infantis, que os outros pais não me escutem, mas eu estou fazendo, na verdade, para os meus filhos. Né? Eu estou fazendo para os meus. Eu estou com esse contexto em casa, vivendo todo dia, tem a necessidade deles ouvirem música, aprenderem música, aprenderem sobre a Bíblia. Então eu estou fazendo. Eu fiz os 10 mandamentos, né? Que inclusive já está gravado, a gente só precisa fazer um detalhe lá e subir nas plataformas. Eu fiz agora, recentemente, as músicas da criação, né? Cada dia da criação. E estou planejando fazer outras coisas, né? Estou com as ideias aí para compor mais coisas, mas é tudo assim. A minha motivação hoje para fazer música infantil são os meus filhos, não é porque eu quero ser conhecido como tio Diego da... né? Não é isso, não, de jeito nenhum. E nunca foi a nossa intenção, né? Fazer música infantil porque é um mercado. Não, é porque realmente a gente sentiu que as crianças estavam precisando de algo bom, né? De qualidade. Uma necessidade, né? E vocês dois, como, então, músicos excelentes que são e também teólogos que são, como é que vocês veem, como é que vocês enxergam aí
esse movimento musical que é tão famoso no meio evangélico, que é o gospel, né? E agora tem esse modelo aí, o worship e tudo mais, que eu entendo que, num certo sentido, não é realidade em todas as igrejas. Igrejas de linhas mais tradicional, mais reformada, por exemplo, não abraçam, pelo menos a maioria não, né? Mas é uma realidade no Brasil. Como é que vocês veem isso? Existe algum ponto que, não, esse ponto aqui é interessante, dá para aproveitar, ou não, tem que descartar tudo? Qual que é a visão de vocês disso? Essa é com você, mano. A minha visão é que não dá para aproveitar nada, porque a filosofia é humanista, ela é um tipo de música, de adoração, de música congregacional, para atender aos desejos humanos. É assim que eu vejo, como compositor, como teólogo. É uma música humanista e, em termos de letra, paupérrimo, né? São frases pseudo-piedosas colocadas uma embaixo da outra, mas sem uma conexão real, né? É uma canção que ela não tem um objetivo, ela não começou querendo chegar a algum lugar, elas simplesmente foram frases colocadas, né? E são geralmente assim, né? Voltadas para o homem, para atender as necessidades humanas. E a melodia é muito pobre, muito rasa, né? Então, eu, sinceramente, eu sei que muitos vão dizer que é porque eu já sou um senhor, né? É porque eu estou preso às coisas do passado, ou alguns até podem dizer que é porque possivelmente eu só acho que é bom as minhas composições, mas a minha sincera opinião sobre essas coisas com as quais eu tenho contato já há muito tempo, porque como eu nasci na igreja evangélica, eu acompanho os movimentos da música evangélica há muitos anos já, né? E essa música que aí está, né, tanto a gospel como a worship, para mim foi a música mais pobre que já foi produzida na igreja evangélica brasileira, sem contar com a filosofia que é puramente humanista. Você não vê nada de Deus, embora até tenha a palavra Deus no meio, mas você não vê, você não sente que ela te leva a Deus, mas ela simplesmente roda em torno do homem, de seus desejos e de suas necessidades. É só reparar, né, mano, que a palavra eu tá sempre lá também, né? Então, Deus tá, mas eu também tô. E sempre parece que há necessidade de mensurar isso, né? De dizer, eu, talalá, né? Então, você pega os hinos, e existe tantos hinos que sequer mencionam o narrador, né? A pessoa que está falando ali, né? Não cita, porque ele está simplesmente preocupado em descrever a Deus, ou descrever uma situação, uma bênção, uma coisa que vem de Deus, não, né? Então, a gente perdeu demais, e embora muitas vezes a estética não esteja na igreja, nas igrejas mais ortodoxas, mas a filosofia está, tá? A filosofia está, né? A estética muitas vezes não entra por causa de um tradicionalismo, de alguma coisa assim, mas a filosofia está lá, tá lá. Vou usar um exemplo. Algumas igrejas que eu tenho ido, que eu fui, até cantam hinos, mas sabe o que elas fazem? Elas aceleram tanto a velocidade do hino que parece que eles estão querendo dizer assim, acaba logo essa coisa velha, sabe? Vamos cantar logo isso aqui. Deixa esse momento angustiante do culto, vamos fazer passar logo. E canta um hino, no dobro do andamento. Eu não consigo entender, eu fico assim, mas essa letra é maravilhosa. Por que a gente não pode cantar no andamento correto? Por que tem que ser rápido desse jeito? Né? Então, é uma coisa assim, por isso que eu digo que a estética às vezes não está lá, mas a filosofia está, porque a gente tem que se desfazer desse momento,
né? Ah, na igreja tradicional demais, tem muito idoso, então tem que cantar hino. Mas, então vamos fazer esse negócio aí passar o mais rápido possível, né? Eu concordo com vocês, com certeza. E veja, em relação à melodia, principalmente do movimento worship, porque a música ela tem poderes que não foram descritos ainda, ou pelo menos se foram, as informações não chegaram até nós de maneira clara. Mas a música tem poderes. A música, a melodia, ela faz coisas na gente, no corpo humano, na mente humana, que a gente não conhece ainda todas as possibilidades. Mas uma coisa eu digo: o cristianismo é uma religião que prima pelo intelecto, né? Porque o conhecimento de Deus nos chega pela razão, pela leitura, pela meditação, pelo discurso, não é verdade? Pois bem, as religiões orientais, elas primam pelo esvaziamento da mente, né? Elas primam por aquele clima que você esvazia a mente. Então, existem aqueles mantras, não é? Que as religiões orientais possuem para você ficar cantando aquilo, esvaziando a sua mente, né? Pois muito bem, eu percebo que o clima da música worship é quase que um clima de música de religião oriental. Por quê? Porque tem o clima visual, que é a fumaça, que são as luzes, que é aquele clima no começo mais escuro, né? Depois as luzes vão clareando e depois chega a piscar. A linha melódica, ela é um tipo de melodia que ela termina rodando, né, em torno de si mesma, em círculos, mas ela tem essa característica de um mantra. Ela não é uma música com uma lógica que está saindo de alguma coisa para chegar no lugar. Não, ela fica criando um clima místico. É isso. Eu percebo claramente que a música worship, ela é de um misticismo nunca visto na igreja protestante. É uma música mística. O clima criado visualmente é místico, não é? E a intenção toda é essa, é envolver as pessoas, né, num clima, num sentimentalismo. E como o homem geralmente é o alvo dessa canção, dessa letra, então não tem ali a palavra de Deus para espantar, para despertar as pessoas daquele torpor, né? Então é uma espécie de droga mesmo, em que a pessoa é envolvida. Vários tipos de músicas fazem esse efeito. E a música, essa música worship, ela faz também. Ela segura as pessoas num clima, envolvendo num sentimento. É interessante o Stênio falar isso, porque tem muitas críticas que eu ouço acerca desse movimento worship, né? E as pessoas falam assim, isso aí não tem mais como reverter, né? É o que é e pronto, acabou. O que a gente precisa fazer é melhorar as letras mesmo dentro de uma concepção pobre, né? Paupérrima desse estilo, né? De worship, poucos acordes, repetições, né? Ficar repetindo o tempo todo. As pessoas falam assim, não, se a gente melhorar a letra, já tá de bom tamanho. Porém, eu vejo que, assim como as músicas do Stênio, as músicas do Diego, elas são uma unidade, né? A boa melodia, a boa harmonia, ela combina perfeitamente com aquela poesia que foi escrita, no caso do Diego, às vezes separado, no caso do Stênio, juntas, né? No worship, ou nesse movimento do gospel, também tem essa feiura, digamos assim, esse empobrecimento melódico, harmônico, casados com uma péssima teologia, né? Então não é simplesmente um movimento assim, vamos mudar aqui a letra, mas vamos manter esse tipo de música, né? Não combina você pegar uma letra bonita, né? Não é, Stênio? O Diego, eu vou até pedir para o Diego falar mais sobre isso, mas é o seguinte, a melodia de uma canção, vamos dizer, que respeita os elementos da música,
uma canção ocidental, né? Porque a gente está no Ocidente, a gente não está no Oriente. Então, uma canção ocidental que respeite os critérios musicais, ela caminha, ela tem objetivo, né? Então, nisso aí, eu acho que o Diego pode falar até melhor do que eu. Né, Diego? Exatamente. Eu costumo... a gente, enfim, já deu bastante workshop sobre isso, né? Eu e o Stênio sobre composição e a gente observa que, assim, eu vou falar sobre a morte vicária de Cristo, né? Sobre um texto, sobre um tema, um assunto muito solene das Escrituras, né? E de toda a história. E aí eu pego esse tema, esse assunto, e coloco lá um sambão, enredo, assim, tipo escola de samba, né? E só para ser moderno, eu vou cantar isso no culto, né? Só para ser moderno, só para agradar os jovens, né, da igreja. Então eu vou cantar então esse momento crucial, literalmente, né? Mas numa estética totalmente contrária, né, ao tema. Então alguma coisa vai estar errada aí, não vai dar certo. Né? E uma frase que o Stênio citou bastante, aprendi isso com ele, foi assim: o evangelho, ele é uma mensagem, e é uma mensagem que carrega em si uma dignidade. Então, a melodia, ela não pode ser esfuziante, ela não pode ser alegre demais, ela não pode ser nem triste demais, talvez, depende de como você vai abordar. Ou seja, ela tem que casar perfeitamente com o tom da letra que você está criando. Eu uso o exemplo também de uma mulher, né? Uma mulher que, ou qualquer pessoa, não precisa ser só mulher, né? Que é uma pessoa bonita, mas se veste mal, né? É uma pessoa bonita, mas ela se veste muito mal. Então, quando sai na rua, você fala, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, né? Alguma informação não está batendo aí, né? Então, a gente precisa ter esse zelo, né, estético, né? Isso é um problema estético, né? Então, as pessoas querem... Por que esse worship ganha tanto espaço assim? Porque ele é puramente mercadológico. Puramente mercadológico. Ele não está preocupado se a letra se a música vai casar com a letra. Ele está preocupado se vai emocionar, né? É diferente. E a gente sabe bem como emocionar. Tem certos acordes que você usa, né? Que você sabe que vai causar um efeito ali e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado. A música, ela tem que ter clímax, ela tem que ter um desenvolvimento do motivo, ela tem que ter uma compensação, ela tem que ter uma série de elementos para deixar bonito aquilo que você está dizendo, né? Não é feito a olho, sem querer, né? Senão vai ficar ruim, a música vai ficar ruim. Porque a melodia, assim como a letra, a melodia também conta uma história. Exatamente. Então, se ela conta uma história, ela tem começo, meio e fim. Ela a mesma história, né? Exatamente, começo, meio e fim da mesma história. Ela começa fazendo proposições e depois ela vai expondo essas proposições, chega num clímax e depois vai descendo. Então, a melodia também ela tem uma lógica, principalmente a melodia ocidental, né? Porque eu não conheço a melodia oriental, não sei como se trabalha aquilo, mas no Ocidente é assim, a música também conta uma história, né? A canção, né? A canção mais ainda, né? Exatamente. Agora, quando você vê as pessoas repetindo um trecho melódico, né? E aquilo vai crescendo aí você fala, não, isso aí é música oriental, isso aí é música de religião oriental. Isso aí é mantra, é um verdadeiro mantra. Né? O evangelho ele é muito propositivo, a escritura, né, é muito propositiva, ela é muito direta naquilo. Olha, não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Se você comer, você vai morrer.
1 mais 1 é igual a 2, sabe? Não tem conversa, é bem propositivo. Então, a gente não tem que ficar, embora nós somos seres também emotivos, né? Que temos emoção, e é justo que a gente se emocione com o evangelho, mas se emocione com a verdade, com a mensagem, com aquilo que entrou primeiramente pela razão, né? Pela razão. E aí aquilo te emociona e move o seu sentimento. Mas o pessoal quer fazer o contrário, quer falsificar, né, um sentimentalismo, uma emoção ali, que não é a emoção correta, né? Não é a emoção verdadeira que deve existir no culto a Deus, né? Não é só rimar e colocar meia dúzia de acordes, então, né? Perfeito. Agora, vocês acham que tem solução para isso? O Stênio como pastor, Diego como teólogo. A culpa disso também seria essa dissociação muito presente da teologia com relação à música. Como é que a gente pode mudar isso dentro do nosso contexto de igrejas locais, assim? Porque parece um túnel que a gente não vê o fim, né? Não tem luz. Mas tem como trazer luz para esse túnel? Como é que a gente pode pensar isso, meu irmão? Vai, mano. Então, na igreja presbiteriana, a liturgia ela é responsabilidade do pastor. É o pastor que é responsável pela liturgia, né? Agora, nem na igreja presbiteriana, não é? Essa norma da igreja salva a igreja presbiteriana de ter um destino melhor em relação à música. Porque o que acontece, na verdade, é que os líderes da igreja passam para o grupo de louvor, para a juventude, a questão da música na igreja. Então, ela nunca vai ter preocupação teológica dessa maneira, né? A única maneira de isso mudar será Deus tendo misericórdia da nossa igreja brasileira, do nosso país, despertando, não é, o zelo da liderança, né, mandando um avivamento para a igreja, ou então trazendo arrependimento para a juventude, para os músicos, porque tudo passa pela questão seguinte: conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus que vai trazer a você uma responsabilidade, uma seriedade em relação à música. Porque se você não sabe quem é Deus, se você não tem um conhecimento bíblico e teológico suficiente, então você pode achar que qualquer coisa serve, né? Como que aí está, na grande mídia, é qualquer coisa, né? E qualquer coisa para menos, sempre para menos. A gente não faz essa música que Deus permite que a gente faça, não é? Que é uma música bíblica, com uma boa teologia, não é? A gente não faz porque a gente quer ser diferente, ou a gente quer manter a tradição, ou a gente quer dizer para as pessoas que a gente é reformado. Não é isso. É o temor de Deus que inclina o nosso coração a ter essa preocupação. E não só o temor, mas a própria maneira como Deus tem se revelado na vida das nossas famílias, né? Como o Deus que ele tem se revelado ser, que combina perfeitamente com o Deus da doutrina que a gente aprende, que a gente estuda. Então, a gente faz isso porque não há outra coisa para fazer, e não há melhor coisa para fazer do que fazer canções bíblicas com boa teologia, falando de Deus, colocando Deus no centro. Agora, tem jeito? Eu acho que tem, se o Senhor Deus tiver misericórdia de nós, né? Porque os que têm essa preocupação são muito poucos e não são levados a sério, né? As pessoas até elogiam as nossas músicas, mas muitos não chegam a mudar o seu procedimento pensando na letra das músicas, pensando no que elas estão vendo ali, né? As pessoas acham legal e falam, nossa, os compositores bíblicos e tal, mas a pessoa não chega a levar aquilo às últimas consequências. Então, tudo passa por essa coisa, conhecimento de Deus. Porque se você conhece a Deus, você
é inclinado, você é dobrado, você é conduzido a fazer um negócio com muito temor, né? Porque a gente está fazendo o tipo de canção para adoração de Deus, quer dizer, a coisa mais importante que o ser humano faz nessa existência é glorificar a Deus, é louvar a Deus. Então, a música que a gente deve usar para isso deve ser a melhor que a gente puder fazer. A nossa igreja, a igreja militante, né? Ela é uma igreja mundana, assim, né? Muito misturada, né? E recebe muito facilmente a influência do que é de fora. Mas é muito fácil, você não precisa fazer nada, parece que a igreja ela está buscando, indo beber lá fora de certas influências para poder trazer para dentro da igreja, né? Então, isso é um movimento já de longa data, e a gente não para esse movimento agora, né, abruptamente, né, não vejo meios também, a não ser partindo diretamente de Deus, né, algo para mudar, como o Stênio falou. Então, esse é um processo que já vem de longa data, de mudança de paradigmas, de tentar mudar o repertório e tal. A verdade é que a igreja não precisava mudar em nada, o que fazia desde a reforma, não precisava mudar nada, né? Mas a gente sente essa necessidade, e quando muda, a gente percebe que piora, né? Não muda para melhor, não muda para fazer coisas melhores. A gente percebe que a qualidade cultural decai, que o conhecimento diminui, a gente não percebe um aumento, né? A reverência. No conhecimento das pessoas, reverência e tudo mais. E os nossos pastores, eles participam desse movimento também, eles são pessoas criadas nessa geração, né, que são formadas nessa geração. Então, eles também são culpados, né? O que eu atribuo aos pastores e aos seminários é que os pastores saem completamente ignorantes em relação à música e à música de culto. É impressionante. Embora eles tenham a formação, eles sabem a teoria do culto e tudo mais, mas na hora de lidar e aplicar a questão da música e da teologia e ter bem definida a estética musical que ele quer no culto, né? Porque esse é o ponto, né? A teologia a gente sabe qual é, mas e a estética que veste a teologia? É isso que a gente tem que trabalhar, né? E os pastores estão completamente despreparados nesse quesito. Eles não sabem o que fazer. Aí eles falam, bom, eu não sou músico, eu entrego, né? Eu entrego para alguém que seja mais competente. Aí esse alguém competente fala assim, é assim que a gente vai fazer. Então tá bom. É complicado, né? É complicado. Muito bem, gente. Essa questão da reverência que eu falei, não é? Aí você vê como o humanismo domina os nossos cultos. Né? Porque as pessoas, quando a gente fala em reverência, eles já pensam assim que deve ser algo relativo à tradição, a tradicionalismo. Não, um culto reverente é um culto tradicional. Meu Deus, não. E por outro lado eles falam assim, não, vamos fazer um culto, não, olha, nada desse tradicionalismo, de reverência, não, vamos ficar à vontade, porque afinal a gente está na presença de Deus e nós somos filhos, então, olha, vamos cada um, o que você está sentindo, o que você acha e tal. Então, aí você vê, buscando do homem para o homem, né? Então, as pessoas não entendem que a reverência não é porque a gente quer ser a igreja lá de São Pedro, de Genebra, lá de Calvino. Não, é porque Deus é quem é. É pelo fato de Deus ser quem é que a gente tem que prestar um culto reverente. Não tem nada a ver com tradição teológica, com Idade Média, né? Aí as pessoas falam que esse tipo de culto tem cheiro de museu. Aí você vê o humanismo. Então as pessoas dizem, não, vamos fazer um negócio mais moderno, mais nosso, vamos abrir, vamos fazer um círculo aqui com as cadeiras, porque essa coisa de uma cadeira atrás da outra é coisa da Idade Média. Vamos usar uma linguagem, vamos usar gíria, porque, afinal de contas, esse negócio de usar um português correto, né, isso é coisa do passado, vamos usar gíria. E aí
o que eles falam de uma igreja relevante é uma igreja rendida ao humanismo, é simplesmente isso. Porque ela não, na verdade, ela não é relevante, ela não tem relevância, ela não transforma vidas, ela não faz os jovens largarem o pecado, serem mais obedientes, serem mais reverentes. Não, essa desculpa de relevância, ela é simplesmente um aceitar totalmente o humanismo, né? Porque essa igreja não vai atingir mais os homens do que um culto que eles chamam de tradicional, né? Porque o culto é o quê? É um diálogo da igreja de pecadores com Deus. Então a gente vai no culto, né? E ouve lá que Deus está nos chamando à adoração. E a gente, Senhor, eu quero adorar, mas eu sou o pecador. Aí a Bíblia vem dizer, olha, Deus perdoa os pecados. A gente, que maravilha, Senhor, então louvado seja o teu nome, porque o Senhor é isso e tal. Não, mas o culto hoje é o quê? É o que eu estou sentindo, ou o que eu quero sentir, ou o que eu quero ser, ou o que eu estou precisando, ou que eu sou o mundo foi cruel. Né? Como é que dizia aquela música antiga? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, sabe? Aí as pessoas todas minimizadas, sabe? Todo mundo é sensível, até porque foram pisadas numa igreja tradicional, saíram da igreja porque foram machucadas. Aí, meu Deus, é um sentimentalismo. Agora, conhecimento de Deus que é bom? Nada. Zero. Né? Se você perguntar para a maioria dos cristãos, o que é a Trindade? Ele vai, a Trindade é 3 em 1, são 3 deuses em 1. É essa a definição que eles vão dar da Trindade. Então, meu amigo, uma igreja com um conhecimento bíblico e teológico assim só pode produzir esse tipo de música que aí está na mídia. Claro. Quando as pessoas falam de relevância para a igreja, eu fico pensando, nossa, tem alguma coisa mais relevante que o próprio evangelho, né? Não, exatamente. Porque a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, não é? Só que a sua mensagem não agrada o homem, né? Por isso que Cristo foi crucificado, né? Porque não agrada mesmo, que é o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai, eu sou. Então, o Evangelho é a única religião que ela já chega dizendo que qualquer uma outra é equivocada. As outras religiões, elas sempre têm um lugarzinho para mais uma religião irmã, mas o Evangelho não tem lugar para nenhuma religião irmã. Ela se coloca como único, porque Cristo se colocou como único, né? Mas as pessoas vão baixando o nível, e é isso que a gente está vendo aí. Quer dizer, se o Senhor Deus não tiver misericórdia e trazer um despertamento aos nossos corações, a coisa vai de mal a pior. Eu vejo, do jeito que a coisa está indo, né, o mundanismo e o humanismo vão fazer do culto cristão uma coisa que a gente jamais imaginou ver em vida. Mas se a coisa continuar assim, algumas cantoras, as posturas, as danças, as roupas, as caras e bocas já são assim uma amostra do que a coisa pode vir a se tornar. Sabe? Eu e o Stênio, a gente podia fazer um livro só contando as histórias que a gente já viveu nessa estrada aí, né, Stênio? É verdade. De coisas que a gente já viu, né? Que a gente testemunhou, né? Não é que a gente ouviu, não, de que a gente viu mesmo. Coisas, olha, de arrepiar. Eu postei um vídeo esses dias nas minhas mídias, né? E tinha um culto, né? Entre parênteses, entre aspas aí, na verdade, é um culto onde tinha um monte de luz, né? Pessoal dançando assim e tal, parecia um show mesmo, né? Aí a Selma comentou e falou assim, rapaz, quando o Stênio vai cantar nas igrejas aí também, às vezes tem aquelas luzes, aquelas coisas todas ali, o cara quer botar isso, quer botar o Stênio, fala, não, pode tirar isso aí, tal, eu preciso enxergar aqui o pessoal, eu tenho que enxergar a igreja, a gente vê essas pessoas com um monte de novidade, né? Mas que só atrapalham em vez de colaborar, né? Tudo isso é para exaltar o homem, é para o homem aparecer, né? Agora, é claro, porque o evangelho é a religião da fé, meu amigo. É da fé.
A fé, não é? Como é que diz lá em Hebreus 11? É a certeza das coisas que não se veem. Então, a grande verdade é que a maioria da igreja evangélica no Brasil ainda é a igreja católica, porque ela quer ver. Não, ela quer ver, ela quer pegar. Até as músicas falam isso, né? Que eu quero pegar em Cristo, que eu quero abraçar, que eu quero pegar no teu braço, não sei o quê, não sei o quê. E o culto cristão genuíno, ele é todo pela fé. Você não vê nada, você não sente nada, não aparece uma visão de nada. É fé. Ou você crê que Deus está presente ali e ele recebe se você vai no nome de Cristo, ou não. Ou você precisa usar todos esses climas para você ver alguma coisa, né? Porque a verdade é que é isso, né? Pela fé, Abraão, aí você vê todos aqueles heróis de Hebreus 11 lá, é pela fé, é pela fé. Os caras tiveram uma vida inteira de luta por causa simplesmente de uma coisa, eles criam naquilo, eles criam esse Deus, eles criam numa vida eterna, num outro mundo, numa outra cidade, uma cidade que tem fundamentos, e por isso eles viviam. Mas hoje o culto cristão, ele é uma coisa que você tem que pegar, que você tem que ver, que você tem que sentir, né? Esse é o problema, né? Então, é outra religião. É outra religião. Muito bem. Para a gente caminhar para o final, então, para não prender vocês além da conta, eu quero fechar, então. Está muito legal. Poxa vida, rapaz, já me fez repensar muitas coisas aqui. Denso, né? Denso. Rapaz, poxa. Mas para caminhar para o final, eu quero perguntar uma coisa. No processo de composição, então, existe alguma coisa? O Diego já falou ali que às vezes a letra vem primeiro, depois a música e tudo mais. Mas existe aquela ideia assim, a letra veio, então eu tenho que sair, sentar e escrever, senão eu esqueço. Existe alguma coisa de seguir, por exemplo, eu estou seguindo esse enredo bíblico aqui, então a letra vai sair por aqui. Como que é esse processo de criação de uma música? Eu acho que a gente é capaz de fazer uma música assim. Por exemplo, quero fazer uma música agora sobre um texto tal. Sentar, quebrar a cabeça ali e tal, e fazer, né? E fica uma música. Enfim, você termina a música, você faz a música, né? O Stênio é capaz de fazer isso, né? Já fez muitas vezes. Eu acho que sou capaz também de fazer música assim. Mas a música, ela deve ter, assim, um quê de racionalidade, né? Agora, o motivo para compor, às vezes, vem aleatoriamente. É muito raro vir uma letra inteira, né? O Stênio pode falar melhor sobre isso, né? Mas é muito raro vir uma letra inteira, assim, de ponta a ponta, você tem que parar tudo que está fazendo e escrever. Geralmente é batalha, né? Geralmente vem um tema, vem um assunto, e aí você tem que desenvolver aquele assunto que você achou bonito, que você achou útil, né, e tal, e aí você começa a trabalhar naquilo. Comigo, geralmente é isso, vem um assunto, olha, aí eu fico com aquilo remoendo algum tempo, até que eu vou sentar e escrever. Aí eu faço diversas tentativas e mexo bastante no texto e tal, até eu conseguir preparar aquilo para pôr música, né? Geralmente é labuta mesmo, não é uma coisa... O pessoal acha que é só inspiração, né? Até uma vez a gente até comentou, eu e o Stênio, o pessoal, a geração de hoje é assim, eu fiz uma porcaria de uma música, aí a pessoa quer mostrar para mim, né? A pessoa, eu fiz, ouça essa música, aí eu faço uma análise sincera dessa música. Aí eu vou lá, faço uma análise, aponto umas coisas que precisa mudar e tal, a pessoa fica ofendidíssima. Fala, como você falou isso? Fui eu que fiz, saiu de mim. Né? Saiu do meu âmago, né? Da maior sinceridade. Eu falo assim, eu acredito, irmão, que saiu da maior sinceridade, mas ainda assim é ruim, né? Tem que trabalhar, tem que labutar em cima da letra, né? Então, eu nunca vou dar uma música pro Diego. Mas o pessoal acha que é isso, saiu de mim, olha, eu fiz essa meia
de frases aqui, pus a música, nossa, tá lindo. Não, a gente faz muita música e joga fora antes de fazer música para apresentar para alguém, né? É muita música ruim para a gente apresentar uma música boa, né? Vai lá. Eu geralmente, a música para mim, ela é uma ideia que vem. Não melodia. A melodia, ela vai acontecer, porque aí eu vou pegar o violão e vou tentar né, fazer a letra e a música, mas eu sempre vou para o violão com uma ideia de letra, um tema, um assunto que me passou na cabeça e ficou ali, e está me incomodando. Geralmente fica incomodando. Agora, como eu já sou bem mais velho, o que acontece comigo é o seguinte: nesses anos todos, eu sinto assim que eu fui, com tudo que eu li, com tudo que eu estudei, que eu aprendi, experiência de vida e tal, aquilo vai criando um depósito dentro da gente, não é? E que aí, na hora de fazer a música, tudo aquilo que você aprendeu, né, te ajudam a fazer aquela música. Quer dizer, não é uma luta que vai acontecer com aquela música, porque o fazer música, ela tem essa coisa, né, que Deus realmente dá uma facilidade, ele facilita as coisas para você, louvado seja, mas tem também toda uma experiência, né, de coisas que você já fez, de coisas que você já viveu, só que na maturidade fica mais difícil compor, porque você tem que fugir cada vez mais, principalmente de você mesmo, de tudo que você já fez de música. Quer dizer, não é só você cuidar para não plagiar o que tem aí no mundo, que todo mundo já fez, mas principalmente o que você já fez também, né? E letra também, assuntos que você já tratou. Então, a verdade é que, bem, por um lado você tem mais experiência e por isso mais facilidade, mas por outro lado fica mais exigente, porque você tem que tomar cuidado para não se repetir, para não cair numa mesmice, né? Para que cada canção seja uma coisa realmente única, né? Única. Muito Perfeito, bom. Stênio. Puxa. Caminhando para o nosso final, agora final mesmo, né? O pessoal fala, a última pergunta, igual repórter, né? O cara manda 3, 4 perguntas e não acaba nunca. Mas pro nosso final mesmo, a gente vai para aquele momento revista Caras, né? Fuxico Gospel, enfim. E perguntar a vocês, o que vocês fazem no momento de lazer? Tirando o tênis aí, Diego, eu quero saber se você joga golfe, você faz alguma coisa aí, pesca, enfim, né? Stênio também, o que você faz aí no momento de lazer, né, de entretenimento? E se isso aí também colabora para que as composições surjam também, né? Ó, momento de lazer, eu tô na fase de ir no parquinho e na praia, levar a criança para passear. Essa é a minha fase de descanso, né? Mas assim, eu gosto de ler, né? Então eu sempre que eu posso eu leio. Ultimamente, assim, para ler em paz é mais difícil, né? Mas tô tentando, né, retomar as minhas leituras cada vez mais, e é isso, né? Não tenho muita coisa, não. Passeio bastante com as crianças. Tem o tênis também, né? E tem o tênis, o tênis eu pratico e tento jogar umas 2, 3 vezes por semana. É que o tênis não é lazer, né? É profissão, cara. Não, lazer é importante para mim. E Stênio? Olha, eu há muitos anos eu não sei o que é essa coisa de lazer, porque eu vou fazendo as coisas que eu preciso e geralmente as coisas que eu gosto de fazer. Eu vivo em fases, né? Eu vivo em fases. Há muitos anos já, a minha vida gira no seguinte: você precisa chegar para mim e dizer o que você anda fazendo agora. Aí eu falo, eu ando mexendo com radioamadorismo, eu ando mexendo com gramática da língua portuguesa, eu ando aprendendo flauta doce, eu ando agora escrevendo letra e... agora eu estou estudando latim.
e conhecendo canetas. Agora eu estou estudando latim. Então, é sempre... Há muitos anos... É um lazer diferente. Então, realmente eu não tenho um momento de lazer, porque geralmente eu estou gostando do que eu só posso fazer uma coisa da qual eu goste muito, né? Porque senão eu não faço, né? Então, aquilo que eu estou fazendo, mas geralmente é alguma coisa que requer conhecimento, que requer estudo, né? Eu não pratico esportes, eu não tenho esse negócio de um lazer assim. Eu não tenho, eu pouco saio de casa, né? Hoje em dia. Mas Paulo disse que é pouco proveito mesmo, então. Hã? Paulo disse que é para pouco proveito mesmo. Então... Deus não se compraz nos músculos do guerreiro, né? Então. Pra que eu vou? Essa foi para você, hein, Diego? Essa foi para você, hein? Foi uma direta aí, foi uma direta. Deus, então, eu geralmente as coisas que eu estou fazendo, elas são também uma espécie de lazer, porque eu só as faço se elas estão me interessando muito, me envolvendo por inteiro. E geralmente a minha vida, há muitos anos, ela vem sendo em bloco, né? Em cada época, porque eu tenho essa coisa, né, da depressão, e eu sou bipolar. Então, isso já diz tudo, né? É assim, em determinadas épocas, que às vezes dura 2, 3 meses, no máximo 6, eu me interesso por um assunto, aí eu fico estudando aquilo, eu vou e foco naquilo, aí depois outra coisa vai me chamando a atenção, e eu vou assim. Mas, geralmente, são coisas que envolvem mesmo estudo, pesquisa, conhecimento, e sempre a música, né? Sempre... De alguma maneira, essas coisas vão ajudando na composição. Sabe a diferença do urso polar para o urso bipolar, Michael? Não tem ideia, meu irmão. O urso polar gosta de neve, o urso bipolar às vezes gosta, às vezes odeia. Essa foi péssima, mas tá bom. Willy, tá contigo aí, eu vou ali comer alguma coisa e já volto. Ai, pessoal, muito bom, cara. Eu queria agradecer, Diego, agradecer Stênio pelo papo, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Com certeza contribuíram bastante aí para as pessoas que vão ouvir, né, ou aí assistir no YouTube, muitas coisas importantíssimas em relação à música, em relação à questão do culto, a própria questão do conhecimento de Deus, como o Stênio bem frisou. Foi muito legal. Queria agradecer vocês, tá? Willy, eu queria falar que a gente faz esse resenha aqui não é para as pessoas, não, é pra gente mesmo, né? Igual o Diego falou ali, ó. Ele faz as músicas, é para o pessoal criança aí, tá nem aí pra isso. Faz pros filhos dele. A gente faz aqui o resenha cast pra gente ouvir essas coisas que a gente ouviu, né? Se deliciar e também aprender, né, cara? Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. Aprendi muito, com certeza. Puxa vida, rapaz. Mas assim, foi muito bom, muito bom. Agradecer. As portas estão abertas para voltarem aí, pra gente continuar esse papo aí outras vezes, tá bom? Muito obrigado. Nós agradecemos, obrigado. Eu agradeço, obrigado, Deus abençoe. Um agradecimento especial para Selma, né? Que quem viabilizou essa conversa aqui também. Se ela estiver por aí, se ela quiser dar um alô, tá com ela também. Mas beijo grande, Selma, obrigado aí por sempre nos atender, né? Um carinho imenso, né? Incrível. Chama o Diego de filho, né? Pois é, foi tanto tempo junto que já são os meus conselheiros, meus pais. Tá certo. Lembrar também, Willy, dos projetos, né? Que o Stênio tem um projeto aí de escrever as canções, né? Pô, você quer falar um pouquinho, Stênio, do projeto aí que você tem escrevendo a próprio punho, né? As canções, isso tem sido bênção na vida de muita gente, né? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Tá. Eu fui pedir R$400 para minha mulher outro dia. Falei, amor, me dá R$400. Ela falou, eu te dou, se você me der R$1.000. Falou, começa a pensar em jeito assim de entrar mais dinheiro, porque a coisa está difícil. Aí eu vim aqui para o quarto, aí realmente Deus me deu essa ideia, sabe? Essa ideia de colocar nas redes sociais, né? Que é uma ideia do cristão medieval, né? Porque imagina só. Eu ia falar isso agora. Eu falei, isso é coisa de quem tem a mente no século XVII, né? Exatamente. É o cristão medieval. Propor para as pessoas
que elas escrevam, né, dizendo que letras elas gostariam de receber por carta, né, porque vai pelo correio, escritas à mão, né, por mim. E aí a gente manda também o Pix para a pessoa fazer uma oferta que ela quiser, né? É uma coisa espontânea, assim. Mas realmente foi uma coisa muito bem aceita. Já escrevi muitas letras aqui, ainda tem muitas outras para escrever. Mas então é uma proposta totalmente fora, né, de tudo. Imagina, a pessoa recebe uma letra num papel vegetal escrita à mão pelo compositor. Quer dizer, tem isso pelo compositor, né? Mas é um negócio muito improvável, né? Eu vou arriscar dizer que isso é uma coisa única no mundo hoje, ué. Eu não sei se é a única, mas eu sei que tem uns malucos que compram a ideia que estão pedindo letra, viu? Porque o e-mail para qual elas devem escrever é exatamente esse. Stênio, eu quero letra, né? @gmail.com. E aí elas dedicam. A pessoa dedica à esposa, ao marido, ou ao filho, ou a um amigo, né? E tal. E a ideia foi essa. Aí realmente a minha esposa terminou me dando os R$400 porque já entraram várias ofertas. Muito bem, pessoal. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio aí o passo a passo aí para você entrar em contato com o Stênio aí e fazer o seu pedido. Eu quero letra também. A dica que eu falo também pro Stênio, de repente, para vocês, né, para quem tá assistindo, é assim, você quer uma música personalizada, então fala assim, Stênio, eu preciso de uma música para semana que vem, vou te dar uma oferta muito boa. Pronto aí. Põe um prazo assim apertado, que essa música vai sair, pode ter certeza. Bom incentivo, né? Muito bem. Muito bem, pessoal. É isso aí. Esse foi o nosso episódio de hoje do Resenha Cast. Tivemos aí, então, a honra de ter com a gente Stênio Márcio, Diego Venâncio. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que tem acompanhado aí o conteúdo que a gente tem feito aqui. E a gente não pode deixar de falar. Acompanha lá nas redes sociais, Stênio Márcio, Diego Venâncio, segue eles lá nas redes sociais, os dois têm Facebook, tem também Instagram, para estar também acompanhando de perto o que eles têm produzido aí, novidades e tudo mais. Eu vou ficando por aqui, valeu, tchau, meu amigo Michael, é contigo. Muito obrigado. Só agradecer também, meu irmão. Poxa, um privilégio receber esses dois ícones, né, cara? Pessoas, além de grandes músicos, servos de Deus, aprendemos muito nesse episódio. E só agradecer, despedir. Muito obrigado, Stênio. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Selma. Obrigado também aí a Larissa, né? As crianças também que estão liberando o Diego aí pra gente. Ou seja... Já estão dormindo. Já estão dormindo, ou seja, liberaram mesmo, né? Muito obrigado, pessoal. Vocês que assistiram, vão assistir e vão recomendar esse episódio. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, até os próximos episódios desse canal.